Olha, todo mundo já ouviu falar em mapa astral, né? Mas na maioria das vezes a gente só conhece os memes. Hoje a gente vai mergulhar de verdade no que está por trás desse conceito para descobrir uma ferramenta que é, olha, muito mais profunda do que se imagina. Para muita gente, astrologia acaba se resumindo a isso, na verdade. Aquelas piadas sobre a teimosia de touro, a indecisão de Libra. Mas a fonte que a gente analisou para hoje propõe uma visão que vai muito, mas muito além dessa cultura popular. E é aqui que está a primeira grande ideia que muda tudo. Esquece um pouco aquele horóscopo genérico de jornal. Pensa nisso. Uma fotografia do cosmos, única, totalmente pessoal, congelada no exato momento em que uma vida começa. Essa é a metáfora central para a gente entender tudo o que vem a seguir. Então, vamos lá, vamos desconstruir essa ideia de foto do céu. O que é exatamente um mapa astral? E o que essa imagem cósmica, o que ela pretende revelar? A premissa é fascinante. No exato instante do primeiro suspiro, a posição dos planetas, das constelações, tudo isso visto do lugar exato do nascimento, cria um mapa que é único. É como se fosse uma impressão digital cósmica, sabe? E, segundo a astrologia, essa impressão revela as tendências e os potenciais que cada um de nós carrega. E o que essa tal impressão digital revela? Bom, segundo a fonte, ela aponta para temas bem profundos, desde a nossa missão espiritual e talentos que já nascem com a gente, até as dificuldades e os desafios que vamos encontrar pelo caminho. E inclui também o que é chamado de karma, que aqui, olha, não é entendido como uma punição, não. É visto mais como o maior aprendizado que a gente veio desenvolver nesta vida. Certo, o conceito é bem interessante. Mas como é que isso funciona na prática? Como que a gente transforma essa foto do céu num mapa que dá para ler e entender hoje em dia? Felizmente, a tecnologia veio para simplificar o que antes exigia um monte de cálculos manuais super complexos. Hoje, basta inserir os dados de nascimento num sistema profissional. Agora, a parte mais importante de todas, a hora exata do nascimento. A precisão desse dado é o que vai garantir a acurácia do mapa. É o detalhe crucial. Agora, a gente chega na parte que, para mim, é a mais fascinante dessa abordagem. E a ideia de que a astrologia não é uma coisa só. Ela pode ser entendida em diferentes camadas de profundidade. É quase como um videogame que vai passando de fase, sabe? Bem, no comecinho da jornada, nos primeiros níveis, tá aquilo que a maioria das pessoas conhece. É a astrologia pop, a que a gente vê toda hora nas redes sociais. É divertida, claro, serve para rir, para criar uma identificação, mas ela fica só na superfície, focando basicamente no signo solar de cada um. Subindo um nível, o mapa astral se transforma numa baita ferramenta de autoconhecimento. O foco aqui muda completamente. Passa a ser sobre entender a nossa psique, as motivações internas, os padrões de comportamento. É um momento de ir além daquele simples, sou assim porque sou de Áries. Agora vamos mais fundo. Nesse nível, a astrologia começa a se conectar com filosofia, com mitologia. Os planetas e os signos, eles passam a ser vistos como arquétipos, sabe? Como se fossem os deuses internos que representam forças universais que atuam dentro de cada pessoa. E aqui a coisa fica ainda mais séria. Esse nível propõe que o conhecimento do mapa não serve só para entender, mas para agir. É sobre usar a consciência que se adquire para transformar ativamente os desafios em forças, gerando mudanças reais na própria vida. É pura alquimia pessoal. E lá no topo, nos níveis mais elevados, a perspectiva se expande de um jeito incrível. O objetivo final se torna usar essa conexão com os astros para encontrar um sentido de leveza, de propósito e contribuir não só para o próprio caminho, mas para transformar o mundo num lugar melhor. Depois de percorrer todos esses níveis, a percepção do que é um mapa astral se transforma completamente. Ele deixa de ser visto como uma previsão do futuro para se tornar algo muito, muito mais poderoso. E essa é, talvez, a ideia mais importante de todas. O mapa não é uma sentença que dita o futuro. Ele é apresentado como um guia, um mapa do terreno da nossa vida, mostrando os rios, as montanhas, os vales. Mas a decisão de como navegar por esse terreno, essa pertence a cada um. E assim, essa análise toda termina com uma reflexão. Se o mapa astral é de fato o mapa do caminho, que mostra as ferramentas e os desafios, a grande pergunta que fica é: como cada um escolhe percorrer a sua própria jornada? A resposta, pelo visto, não está escrita nas estrelas, mas sim nas escolhas que são feitas a cada dia.